Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. Então, na aula anterior, a gente fez a instalação e configuração do NTP no nosso servidor. Via de regra, essa configuração é importante para sincronizarmos o nosso servidor, tá? O servidor tem que estar sempre com a hora sincronizado aí com o seu NTP da rede ou um NTP externo, ponto. Então, nessa aula aqui, a gente segue para a instalação dos hábitos. Se eu abrir aqui o navegador, a gente vai fazer primeiro aqui o banco de dados. Então, vamos aqui direto para o banco de dados. Vamos aqui instalar o nosso banco de dados, apt-get install. Vou instalar o MariaDB-server. Vou dar um "-y" para confirmar direto. Ele vai fazer a instalação dos pacotes necessários para o nosso MySQL. Tá? No caso aqui é o MariaDB, que é a versão mais atual. Só aguardar ele fazer a instalação e configuração. Então, beleza, já temos aqui o nosso banco de dados instalado. Está criando um link simbólico. Então, se você for fazer a instalação do PostgRE, é recomendado você seguir a documentação lá oficial do PostgRE. E no caso do MariaDB é mais simples de instalar. Então, estou usando ele aqui porque é mais simples e mais direto para a gente fazer. Beleza. Então, agora a gente vem aqui, pega o repositório oficial, copiou. Vamos limpar a tela aqui só para dar uma organizada melhor. Beleza. Vou pegar esse comando aqui, ó, copiou, colou. Vai baixar aqui o pacote. Baixou aqui, dá um ls para confirmar. Está aqui o pacote.deb. Agora vamos rolar um dpkg para fazer a configuração desse pacote. Lembrando aqui que é copiar e colar. Beleza. Então esse erro aqui é um erro esperado. Então vamos lá. nano/etc profile. É uma questão de perfil. E aqui no path embaixo, ó, no segundo path, vamos colocar /bin, /sbin. Ctrl X, S para salvar, dá um source /etc profile. Já resolvemos aqui a questão desse erro. Vamos voltar aqui. Beleza. Agora ele pede para dar um apt-get update. Vamos atualizar os repositórios. Está baixando aqui. Beleza. Então agora ele pede para instalar essa galerinha aqui. Ó. O Zabbix Server MySQL, o Zabbix Frontend, Apache, o SQL Scripts, onde vai ter os scripts do banco de dados, e o Zabbix Agente. Porém, o agente eu vou usar o agente 2. Vou mudar aqui no finalzinho. Quero usar o agente 2. Beleza? Então, show de bola. Copiou, colou. Só o finalzinho que eu editei, coloquei 2. Quero usar o agente 2. Porque o agente 2 é uma evolução do agente 1. Então, para a gente vai ficar melhor para usar as novas funcionalidades aí do Zabbix 7.0. Então, agora é só uma questão de aguardar ele baixar os pacotes, descompactar e instalar. E depois aqui a gente vai seguir com a configuração do banco, criando o usuário, criando o banco, populando as tabelas. Podemos validar aqui que o PHP mudou, agora é o PHP 8, 8.2.
Beleza, finalizamos aqui. Vamos fazer agora o banco de dados. Copiar aqui o comando para logar no banco de dados. Lembrando que a gente não vai entrar na parte de segurança. A gente só vai fazer a instalação all-in-one de um laboratório para a gente ver aqui a nova versão. Create Database. Então esse comando agora ele vai criar o banco de dados do Zabbix com o nome Zabbix. Em UTF-8 MB4, com a colação aqui do UTF-8 MB4 underline bin. Agora a gente vai criar o usuário e identificar aqui com uma senha. Vou colocar uma senha padrão, Zabbix. Lembrando que é laboratório. Aqui a gente vai dar permissão, privilégio, para o usuário acessar o banco em localhost. Beleza. Agora a gente vai setar aqui para poder a gente fazer o upload das tabelas. A gente vai autorizar aqui o upload e vamos sair. Beleza? Saímos aqui. No próximo passo é só copiar aqui o comando para ele fazer o upload das tabelas para aquele banco. Vai pedir a senha simples, Zabbix. E vamos aguardar ele popular as tabelas dentro do nosso banco de dados criado. Então aqui esse comando, ele acessa aqui ó, o srshare Zabbix SQL Script, MySQL server.sql.gz, o zcat descompacto, e aqui ele dá o comando MySQL default, passando aqui as informações para o banco, o usuário e o banco. E a senha ele pede aqui, a gente só confirma a senha que a gente criou, que a senha é muito fácil, os Zabbix. Depois, precisamos entrar aqui no banco de novo, tirar o log de transação e sair. E depois fazer a configuração do Zabbix Server, é muito simples, tá? Esse passo a passo aqui só não tem o banco de dados instalado, lembrando. Então, você precisa instalar o banco que você vai utilizar. No caso aqui, estamos usando o MySQL com Apache. Se você quiser o Postgre, tá? Você pode instalar o Postgre. No caso aqui é laboratório, galera. A gente só está fazendo os testes. Beleza. Finalizou aqui. Agora eu vou entrar no banco de dados. Vou tirar aqui o set global login transação de log. Então, beleza, galera. Vamos dar o comando aqui. Show de bola. Vamos sair. Kit. Agora a gente precisa configurar aqui ó, o Zabbix Server. Copiou aqui o caminho. Vamos usar o nano. Colar aqui o caminho. E vamos editar o arquivo de configuração. Então, o que ele pede aqui? Ó? Colocar o DB password e a senha que a gente criou. O usuário é padrão. Aqui, ó, usuário. DB host, usuário, Zabbix, esquema não precisa. DB user, usuário a gente criou, Zabbix. DB password, password, colocar aqui a senha Zabbix. Só isso, Ctrl X, S. Já fizemos a configuração necessária para o funcionamento do nosso ambiente. Agora ele pede para restartar os envolvidos, que é o Zabbix Server, Zabbix Agente e o Apache 2. Lembrando que a gente instalou o Agente 2. Então ele vai restartar todo mundo. E agora a gente vai colocar todos os envolvidos para iniciar durante o boot. Então vou colocar aqui o Agente 2. E para garantir, vou colocar o MariaDB-server junto aqui para criar o link simbólico para quando a gente der um boot no servidor, todos os serviços envolvidos subirem automaticamente. Tá, MariaDB-server não existe, então deixa eu voltar aqui e ver o que aconteceu. Vamos dar um tab aqui no final. MariaDB. Então aqui no caso agora é só MariaDB. Já criou o link simbólico, beleza? Por fim, fechamos aqui. O que a gente precisa fazer? Abrir um navegador e colocar o IP 192.168.144/Zabbix. Se tudo estiver funcionando normal, ele vai abrir essa tela e aqui você vai selecionar
a sua linguagem, aqui no caso eu vou usar em inglês mesmo, depois eu altero, a checagem dos pré-requisitos. Isso ele está fazendo automaticamente, se eu não me engano, desde a versão 5, a gente não precisa mais mexer. Próximo, aqui ele pede a configuração da conexão. Como a gente está em localhost, vai ficar localhost, a porta não precisa, database não precisa mexer, o usuário é Zabbix e a nossa senha é Zabbix. Só isso. Nessa versão foi inserido aqui um cofre de senha, o HashiCorp e o CyberArk, né? São dois repositórios aí que vão armazenar todas as senhas com criptografia para você utilizar no Zabbix. Como a gente está fazendo no laboratório, a gente não vai usar isso agora, a gente vai usar normal, sem problema nenhum. Isso aqui é recomendado para aumentar a segurança do servidor Zabbix, beleza? A gente está no lab, não precisa. Next. Zabbix serve, eu vou colocar aqui, NOC 2MTI aula. Default Time Zone. O meu Time Zone aqui é -3, São Paulo. Estou no Rio de Janeiro, então aqui é São Paulo. E o tema eu vou deixar padrão, Blue. Next. Aqui é um resumo de tudo que a gente fez, ó. Pré-install sumário. Next. Install. Fechou. Vamos validar isso aqui. O usuário é admin e a senha é Zabbix, é padrão. Na primeira instalação, isso que vai ocorrer, beleza? Então, a princípio aqui, o servidor está funcionando. Então, esse erro aqui é uma questão do locale, né? Da linguagem em inglês US. Então, quando isso ocorrer, a gente precisa resolver esse errinho aqui. Então, como é que a gente resolve isso aqui, galera? Muito simples, tá? No Debian, a gente vai fazer o quê? dpkg-reconfigure, dá um tab que ele autocompleta, ó. Reconfigure, dá um tab, ó, ele vai ver o que tem relacionado e vai postar aqui pra gente. Então, reconfigure o quê? Quero reconfigurar o locales, dá um tab que ele autocompleta. Enter. Ele vai abrir aqui pra gente. Locales. Vamos supor que temos vários cenários, né, galera? Então, assim, você pode disponibilizar o seu Zabbix Server para os seus clientes internos. Aí vamos supor que o seu Zabbix, a sua empresa é uma multinacional e afins, né? Que você vai disponibilizar os Zabbix para vários clientes ou vários times acessarem. E cada time fala uma linguagem. Então, para você não perder muito tempo, você dá um tab aqui, ó, todos os locales. Enter. Ele vai perguntar qual é o principal. Você deixa PTBR mesmo, sem problema nenhum, dá um OK. Então agora ele vai reconfigurar todos os locales e vai instalar aqui no nosso servidor. E a gente vai estar tranquilo ali, porque ele vai ter todos os idiomas. Então, independente aí do seu cliente final, que vai acessar os Zabbix, ele vai ter a linguagem que ele queira usar. Inglês, português, chinês e afins. Então agora é só uma questão de aguardar ele finalizar a reconfiguração dos locales, lembrando que a gente optou por instalar todos os locales, então vai demorar um pouquinho, e a gente vai aguardar aqui. Isso a gente vai resolver esse errinho aqui sobre o locales, beleza? Vamos aguardar aí.
Galerinha, eu vou travar o vídeo porque essa instalação de todos os locales demora um pouco. Então eu vou travar aqui, assim que ele terminar, eu volto aqui com vocês, beleza? Falou! 2000 anos depois. Então beleza, galera, finalizou aqui a instalação, ó, completou. E agora a gente precisa fazer o quê? Reiniciar os serviços, ó, do Apache 2. Reiniciou ele, beleza, que ele é responsável pelo front-end. Então aqui a gente vai atualizar e toda a configuração vai voltar ao normal depois que a gente instalar e configurar o locale. No caso aqui, eu já instalei todos os locales para não ter nenhum tipo de problema na hora de selecionar aqui uma linguagem. Então tá todas elas instaladas. Vou colocar aqui a PTBR. Pronto. Está logo em português aqui. Beleza? Então a instalação do nosso Zabbix Server 7.0 a gente finalizou. Resolveu aqui, fizemos um troubleshoot para resolver o erro do locales da linguagem. E a princípio está tudo normal. Beleza, galera? Então a gente vai seguir aí para a próxima aula. E na próxima aula eu venho falando um pouco aqui das novas funcionalidades do Zabbix 7.0. Beleza? Então vamos seguindo aí para uma próxima aula.